Oi, Aurita, Oi, tudo bem? tudo, agora eu tô ouvindo. Tarde. Quero Boa te agradecer tarde. muito Vamos pela. torcer, vamos torcer que a internet colabore com a gente esta tarde. Vamos torcer. Vamos começar, então. Eu te agradeço, Aurita, pela presença, tá? Te agradeço muito. Eu vou começar falando brevemente aqui alguns pontos da sua vida e depois eu vou pedir para você mesma se apresentar, tá bem? A Aurita Tá Tabajara bom. escreve rimas que aprendeu a ler e a escrever. O encanto pelas rimas veio também por influência da sua avó. O primeiro livro da Aurita se chama Magistério Indígena, Versos e Poesia. Foi adotado pela Secretaria de Educação do Ceará. O cordel tem sido a sua inspiração para contribuir com a tentativa de educar a sociedade não indígena, as tradições indígenas, principalmente em relação à tradição tabajara. A Aurita é a primeira palestrante e primeira modelista indígena do Brasil. E por meio da literatura, a Aurita também ela busca desconstruir estereótipos atribuídos às mulheres. Aurita, eu falei muito rapidamente aqui sobre você, mas eu peço para que você mesma se apresente e que fale brevemente sobre o povo tabajara. Tudo bem. É, eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir, e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar. Da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, e o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, essa mulher levanta, com letra e voz autoral, contra toda a violência por um amor ancestral, de um corpo esvaziado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher, me ensinou a falar que a mulher tem seu lugar, raiz que nunca termina. Deu para ouvir? Parece que está Sim, cortando. que lindo! Deu para ouvir. Muito obrigada, Aurita. Oi? Então, não sei se você consegue me ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Acho que a internet dela parou um pouquinho. Voltou. Tá ruim, né? Agora voltou. Hoje, Aurita, nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu livro, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Nós Eu vamos não estou conversar. conseguindo te ouvir. Consegue me ouvir agora? Não? Não estou te ouvindo. Ver se a Aurita consegue a conexão. Ah, que bom. Aurita, então vamos lá. A- É, No seu livro, você fala sobre o aprendizado com a sua avó, né, a ouvi-la contar histórias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é essa relação do velho com os mais novos na aldeia, né? E qual que é a importância dessa história oral? Até pensando nessa sua trajetória, né? Você foi alfabetizada por meio das rimas. Então conta um pouquinho sobre isso. eu, gente, eu não estou conseguindo ouvir. Realmente eu estou num lugar que a internet é uma Não coisa tá... séria. Eu não consegui Você ouvir a quer, pergunta. você quer tentar quer que a gente saia e tente entrar de novo para ver se a gente consegue? Não sei se você está conseguindo me ouvir falar agora, né? Agora eu ouvi sai. Eu vou sair e você me chamando de novo para Tá ver bom. se melhora, mas é a internet.
Tentar ver se a Aurita consegue entrar. Alguém falou que o áudio está baixo. A Giovana. O meu áudio está baixo ou da Aurita? Eu tô sem fone aqui. Chamei aqui de novo. Vamos ver se agora vai. O meu tá baixo? Tá, vou tentar falar um pouco mais alto. Oi, Aurita. Oi, Agora tá me ouvindo melhor? agora eu tô te ouvindo. Ai, que bom. Então, eu vou repetir aqui a pergunta, né? No seu Hum, livro, você fala sobre a sua avó, você fala, eu também já assisti algumas lives suas, que você falou sobre o aprendizado, né? Ao ouvi-la contar histórias. E sobre a sua própria alfabetização, que foi também nesse contato com as rimas dos seus tios, com a sua avó. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação dos velhos com os mais novos na aldeia e a importância dessa história oral. os nossos velhos são as pessoas mais importantes para nós, né? Para nós Tabajara e para a maioria, acho que para todos os povos indígenas. Os nossos velhos são considerados a nossa biblioteca viva, né? São os guardiões da memória, são as pessoas que trazem o saber para repassar para a gente desde muito pequeno, né? Na verdade, a minha avó, como contadora de história, ela contou história para a gente desde da barriga, né? Então, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já escuta as histórias, que são as histórias tradicionais, as histórias que são para explicar as coisas do mundo, né? Principalmente o que é sagrado para nós. Então, a oralidade entre nós é muito forte. É a nossa primeira cartilha, é o nosso livro, assim, de primeiro contato, é a oralidade, né? A minha avó tá ali, assistindo ali a Bom, TV, eu tô na casinha dela, eu tô no interior, eu não tô dentro da aldeia, né? Eu tô no interior que a minha avó mora, e ela mora bem afastado da aldeia. A aldeia tá mais lá pro centro da cidade. A cidade daqui é longe, eu tô bem no interiorzão mesmo, né? e como é que tá o tempo por E aí? o tempo, assim, o tempo de chuva, de sol, Ah, chuva, de sol, como é que tá por aí? tá um sol muito quente durante o dia, vento, e à noite é frio. Então, daqui depois das 6 horas já começa a ficar frio, né? Por conta do mato. Aqui minha avó, eu tô bem dentro do mato, né? E então, esse aprendizado, né, com a oralidade, para mim, é, é muito importante, foi muito importante na minha infância, na minha adolescência, hoje como adulta, é muito importante. Eu adoro ouvir as histórias da minha avó, e ela adora passar os ensinamentos dela, esse interesse de continuar, né? Tá ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Então, foi o meu desejo maior de escrever quando eu tinha 9 anos, né? Quando eu aprendi a ler e a escrever, foi mais por conta dessas histórias que a minha avó sempre conta, e eu queria muito poder registrar, poder colocar no papel, né? Eu sempre, desde muito cedo, eu quis aprender a ler e a escrever, mesmo sem saber o que isso ia significar na minha vida. Mas é um desejo desde muito cedo, né? E escrever a minha história foi um dos meus primeiros desejos, assim, para colocar no papel. Né? Por isso, o Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que é um sonho dos meus 9 anos, que só se concretizou-se em 2018. Né? Nesse espaço, nesse intervalo, eu tenho outras publicações, né, como Magistério Indígena em Verso e Poesia, que eu já estava casada, morando no centro da aldeia, e outros folhetos tradicionais também, mas o Coração na Aldeia é um sonho de muito, né, de muito antes dessas outras publicações, desde dos meus 9 anos, né? E a oralidade eu acredito que seja entre todos os povos indígenas, é muito importante, é a nossa primeira cartilha de contato, porque ler e escrever não é só
colocar no papel as palavras. Existe a leitura de mundo também, né? A leitura das coisas, porque minha avó, ela tem 91 anos. Ela não sabe ler nem escrever, mas ela sabe o que vai acontecer, né? Desde muito pequena, eu sempre escutei ela falar do que está acontecendo agora, que eu estou vendo acontecer, né? Então, é uma leitura que livro nenhum vai te ensinar, né? Em escola nenhuma você vai aprender isso. Então, eu chamo isso de sabedoria, né? Sabedoria ancestral. E quando uma coisa que não sai assim da minha cabeça e que eu gosto muito de contar é quando eu escrevi pela primeira vez o rascunho da minha história, né? Aos 9 anos, que fui mostrar para ela e ela disse que tava pouco, né? Eu precisava me casar. E aí eu fiquei muito triste, né? Porque eu só tinha 9 anos. Voltei com o meu papelzinho amarelado embaixo do braço, né? O pezinho de caju, que aconteceu isso, ainda hoje tem ali fora. E aí me casei, né? Aos 16 anos, eu ia fazer 17, me casaram. E aí, mas nunca esqueci de querer escrever a minha história, né? Mas durante o tempo que eu fiquei casada, os 14 anos que eu fiquei casada, eu não sei porque eu não me interessei muito para concluir essa história. Parece que dentro de mim tinha algo que me dizia que ainda não era o tempo. E aí só quando eu vim embora para São Paulo, olha, eu ainda acho que estou em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo em 2009, que foi uma luta também, né, poder continuar em São Paulo, estar dentro da literatura, conhecer os outros parentes, não foi fácil, né? Não foi na minha chegada, assim, isso também demorou um tempo. E aí, depois que eu já estava bem, assim, familiarizada com os parentes em São Paulo, que eu conheci o Daniel Munduruku eu já conhecia, né? Já conhecia o trabalho dele, já conhecia, porque eu participo de um encontro de literatura que acontece no Rio de Janeiro todo ano, pela Finilinge, né? Sim. E aí eu já conhecia ele desses encontros. Foi onde eu conheci os outros escritores indígenas também, a maioria foi nesses encontros. E aí eu falei para ele que tinha um sonho de publicar a minha história, a literatura de cordel. E aí ele pediu, né, o material, eu mandei, e aí deu certo, né? Se concretizou em 2018. E porque justamente é esse, Coração na Aldeia e Pés no Mundo. Pés no mundo mesmo, né? Porque eu fico... Gaurita, essa foi uma pergunta que eu recebi no direct do Instagram. Me perguntaram o porquê do título. Pediram para você falar um pouco sobre o título, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Por quê? Então, eu não pensei muito quando eu escrevi o título desse livro, eu não pensei muito, não. Engraçado, né? Veio assim, Coração na Aldeia. Eu tô em São Paulo, mas o meu coração tá lá na aldeia. Pés no mundo, porque eu não quero ficar somente na aldeia, né? Eu preciso andar, eu preciso conhecer o mundo. Eu sei que o meu livro vai andar pelo Brasil inteiro. Eu não sabia que ia tão longe, mas eu queria ter essa certeza já desde o título. Então, foi uma coisa assim que veio e eu quero esse título, Coração na Aldeia e Pés no Mundo. E aí deu certo, né? É um título que todo mundo gosta, assim, chama muita atenção pelo título, muitas pessoas me falam, como assim esse título chama muita atenção? Pois é, foi mesmo para chamar a atenção. Essa é a intenção, né? Mas foi pensando nessa questão, né? De eu estar em São Paulo e o meu coração continuar aqui na aldeia, né? Os pés no mundo e o coração na aldeia quer dizer, em qualquer lugar que eu estiver, a aldeia não vai sair de mim, né? As minhas raízes, o que eu sou, a cultura do meu povo, a questão da minha ancestralidade, da ancestralidade do meu povo, do que eu aprendi, não vai sair de mim. Então foi bem isso, assim, que eu quis passar. Não sei se eu consegui, através do título, passar isso para os leitores, né? Com certeza.
E, Aurita, uma parte também que eu queria falar com você é sobre esse retorno para o Ceará, quando você mostra o seu livro para sua avó. Porque já que na sua infância ela falou que estava pouco, quando você retorna com o livro, e mesmo sem saber ler e escrever, e ela conta para as crianças da comunidade, né, essas histórias, isso é muito bonito, né? O Daniel Munduruku e outros autores também, eles entendem a literatura indígena num sentido de cultura, né? Ou seja, que abrange as manifestações de um povo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa maneira que a sua avó encontrou para contar a história para as crianças, mesmo sem saber ler e escrever, e que você falasse a importância da valorização, né, para além do texto escrito. Não há somente o texto escrito. E você já falou sobre isso, né, sobre a leitura de mundo e tal. Mas fala como é que foi que a sua avó contou para as crianças. Aí em 2019, foi o ano passado, né, quando o livro ficou pronto em 2018, e aí a minha vontade de mostrar esse livro para minha avó, aí quando foi o ano passado, quando eu vim, né, na hora que eu cheguei, com o livro na mão, joguei tudo e fui levar o livro para ela. Ó, eu vou, meu livro tá pronto, meu livro, a minha história tá pronta, né, aí ela olhou o livro, folheou, não disse nada, folheou, botou assim em cima da mesa. Aí mas será possível que ainda não tá bom? Será que ainda não era a hora de terminar essa história? Aí quando foi, aqui a gente ainda tem essa tradição, né, de final de tarde, ela sentar e contar a história para as crianças, né? E era um domingo, e aí quando foi domingo à tarde, quando foi tardezinha, ela chamou todas as crianças que tem aqui, né? Sentou ali em si, pegou o livro e contou a minha história exatamente como ela me conta para as crianças através das xilogravuras, né? Através da estilo. Exatamente como está escrito, né? E eu ainda não tinha lido o livro para ela. Foi somente pelas xilogravuras que ela contou exatamente como é. Olha, isso me emociona até hoje, porque para mim foi o momento mais emocionante, valeu muito a pena esperar chegar aos meus 40 anos para poder ter esse livro publicado e ainda ter a minha avó para contar a minha história através do livro, sem ela saber ler e sem saber escrever, mas pelas estilogravuras. Para mim isso não tem, sabe, é emocionante demais. Minha avó é minha avó. E é muito bonito, Laurita, chamar atenção, né? Porque há uma valorização imensa sobre o texto escrito e, no entanto, muitas coisas falam também, né? E aí eu falo da xilogravura, né? Que foi feita pela Regina Drosina, né? Então, sim. No final do livro, a gente vai falar um pouquinho mais como é que a gente faz para comprar, mas já é importante para as pessoas irem conhecendo, né? E aí, Aurita, a sua escrita ela tem vinculação com a tradição, né? E a gente mostra que a gente precisa escrever hoje, né? Por uma urgência também que existe, para também reivindicar uma história que foi apagada, né? E essa maneira da história oral também escrita é uma maneira também de resistir. O que você entende, Aurita, que seja a literatura indígena? E aí eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância que você enxerga em relação à literatura indígena. Nossa, tá cortando, eu não ouvi direito a pergunta, mas eu acho que é sobre a questão da literatura indígena, é isso? Isso. A internet tá bem... Olha, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de lembrar, né, de falar, que nós indígenas, as mulheres indígenas, em especial as mulheres indígenas, porque nós também temos a sabedoria ancestral, nós não quero aqui desvalorizar a escrita de ninguém, pelo amor, não entendam isso. Mas eu falo da mulher indígena porque nós temos uma sensibilidade maior com as questões do sagrado, do universo, né? Daquilo que tem vida para nós.
Então, eu costumo falar que nós indígenas, mulheres indígenas, nós escrevemos, não é só com a nossa voz, né? Nós escrevemos com várias vozes, né? Com a voz dos animais, da água, dos passarinhos, da mãe terra, da natureza, do nosso sagrado, principalmente com a voz da nossa ancestralidade. Então, para mim, isso é sagrado, né? Poder hoje falar que eu, Aurita Tabajara, sou uma das pessoas que está dentro da literatura indígena. Isso para mim me dá vida, sabe? Porque a literatura indígena, eu entendo a literatura indígena como um caminho para que os não indígenas, para que outros parentes também conheçam a cultura de outros parentes, porque eu não conheço as 305 etnias que tem no Brasil. Eu não conheço. E através da literatura, entre os povos também é conhecido sobre a cultura de cada povo, porque os 305 povos, cada um tem a sua cultura e tradição diferente. Né? Aqui no Ceará tem 14 povos. Entre esses 14 povos, são 14 povos com culturas e tradições diferentes, entre dança, entre vestimenta, alimentação. Imagina entre 305 povos no Brasil, né? Então, eu entendo que a literatura, ela seja esse caminho que pode chegar até os outros povos para conhecer e também para os não indígenas, além de conhecer, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? E eu acho que a literatura ela tem esse papel de, como é escrita por nós indígenas, o não indígena, eu acredito que vai ler com outro olhar, né? Diferente da escrita de como o não indígena fala sobre os povos indígenas. Bom, como eu sou indígena, não sou não indígena, então eu não sei exatamente qual seria o olhar do não indígena com a literatura. Mas eu acredito que seja diferente, né? Ler um livro escrito por um não indígena falando do meu povo e ler um livro meu falando sobre o meu povo, sobre a minha cultura. Eu acho que isso dá mais vida, né? Dá mais credibilidade, né, para os nossos povos. Então, eu acho que a literatura ela tem esse, né? Tá me ouvindo? Tô conseguindo te ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Aqui tá um barulho terrível. Além da internet, tá o barulho. Agora você tem a experiência no magistério indígena e você também visita, ou visitava, né, antes desse período todo, algumas escolas contando histórias, certo? E aí eu queria que você falasse um pouco o que você observou nessas escolas que você visitou, né? E aí pensando que a gente tem uma lei, né, a 11.645, que traz a obrigatoriedade, né, do estudo das culturas, das histórias indígenas e africanas também. Como que você observou isso nas escolas? Você acha que em algumas escolas, de fato, há uma relação maior, em outras não? Nossa, eu não consegui ouvir, só ouvi a Lei 11.645/2008. Também não tô com a... Não tô... É porque a internet aqui também tá um pouco... Vou repetir para você, tá bem? Tá. Nas escolas que você visitou, contando histórias, você teve a impressão que as escolas têm uma preocupação em apresentar as culturas indígenas, parte delas, ou não? Você acha que elas continuam reproduzindo estereótipos? Bom, eu acho que a gente já tem um caminho bem percorrido, né? Já tem, assim... a gente já teve um avanço, né? Em conhecimento depois da Lei 11.000 de 2008, né? 11.645/2008. Então, já tem muito tempo. Eu vejo que mesmo a gente tendo esse avanço por conta de ter uma lei que assegura, né? Porque quando se trata de lei, as pessoas parecem que é lei, né? Então precisa respeitar. Mas, sinceramente, eu vejo que ainda há muito
o que ser feito, o que ser trabalhado nas escolas, para que a cultura indígena seja vista com um olhar de respeito, realmente respeito de quem realmente nós somos. Eu tive várias experiências em São Paulo, em escolas Lógico que eu tive muitas experiências boas também, de que a cultura indígena está sendo muito bem trabalhada em sala de aula, né? Há pesquisas bem feitas, assim, realmente com o desejo de conhecer a cultura indígena. Mas tive experiências também de escolas que continuam reproduzindo esse pensamento errôneo de que o índio é tudo igual, né, de que é aquela figura folclórica, até a palavra nem quer sair da minha boca, sabe? Mas já temos aí alguma coisa positiva, que é alguém precisa começar, alguém precisa ter interesse para isso, né? E também a questão dos livros, quando chega nas escolas, que o professor porque também depende muito da questão da gestão da escola, né? O professor precisa querer, eu acho que é um conjunto que precisa trabalhar junto, né? Não é só um querer, o outro, tipo, não acreditar, não sei, eu acho que um tem que acreditar no trabalho do outro. Então, porque eu escutei professores falando, mas eu quero muito trabalhar a questão indígena, mas os diretores não dizem que isso é besteira, né? A gente precisa só trabalhar, tipo, vai trazer, ler o texto de alguém, traz e conta uma história e pronto, que é para colocar lá o que precisa ser feito lá, que eu não sei nem como é que chama lá, quando faz isso, né? Dia 19 de abril, né, Alita? Então, e aí, quando chega o mês de abril, 19 de abril, né? Eu passei por uma experiência assim, bem dolorida em São Paulo, que, como não vou citar nome de escola nem nada, né? Eu trabalhava numa escola de alta classe, né? Assim, eu tive experiências de escolas públicas e escolas particulares também, né? Contei muitas histórias em escola pública em particular. Mais uma vez, numa escola particular, eu fui cuidadora de idosos e fui cuidadora de criança também, né, em São Paulo. E aí eu cuidava de uma criança numa escola, e aí quando chegou a semana do 19 de abril, eu vi a professora, né, aquela agonia, o que é que eu vou fazer pro dia 19? Vai pintar todo mundo e fazer não é cocá que eles chamam, né, daqui fui colocar uma peninha. E aí eu falei para ela, eu ia para a escola trabalhar toda de branco, né, com aquele coquezinho na cabeça, com aquela redinha, e nada de indígena. Eu ponho um colar que eu tenho, que é um pajézinho, e esse eu ando com ele para onde eu vou, esse não saía do meu pescoço, né? Mas até então ninguém sabia que eu era do povo Tabajara nem nada. Aí eu falei para a professora, professora, eu sou contadora de histórias indígenas, eu sou do povo Tabajara, se você quiser, eu posso ter um bate-papo com as crianças, né? Ela olhou para mim, não, a gente quer um índio de verdade. Você não conhece, não, um índio de verdade para trazer para conversar com as crianças? Não conheço, não. Esse índio aí de verdade que a escola quer mostrar, eu não conheço. E por isso, chegou aos ouvidos da direção e eu fui mandada embora, né? Fui mandada embora por conta disso, porque o índio come gente, né? Foi o que eu escutei lá, vai ser mandada embora, porque a pessoa que eu cuidava do neném não queria, depois que descobriu, não queria mais, porque índio come gente. Eu já estava com 1 ano e 6 meses, né, que eu estava lá, não fiquei calada, enfim, fui mandada embora por conta de dizer quem eu sou, né? Quer dizer, se aconteceu isso, como é que uma escola assim vai trabalhar a questão indígena com seriedade, né, colocando para as crianças quem realmente nós somos? É difícil, né? Mas já teve escolas que as crianças pequenas já sabem que essa palavra índio é um apelido que deram pra gente, que chama indígena, que a palavra tribo
é uma palavra que não diz nada sobre os nossos povos, somos povos e moramos em aldeias, né, que existe indígena em contexto urbano, que o indígena não vive somente lá dentro do mato, fazendo e pelado. Eu encontrei muitas escolas assim também, né? Então, eu acho que é assim, falta muito, mas a gente já tem aí um caminho andado, trilhado. Porque o ruim é não ter ninguém que tenha esse conhecimento, porque a escola é um lugar que é de lá que as crianças vão aprender sobre os povos, né? Porque em casa os pais não têm como repassar esse conhecimento, porque também não tem o próprio conhecimento. Então, eu acho que o papel do professor, das escolas, não somente do professor, mas de toda a equipe, é muito importante trabalhar sobre a cultura em conjunto, né? De uma forma assim bem real e verdadeira. Enfim, como todas. Nós lutamos por uma educação antirracista, né? Que também é iniciada nos currículos dessas escolas, né? Infelizmente, ainda enxergamos esses imaginários, né? Que também foram construídos por meio da literatura, ainda hoje presentes. E, Aurita, uma última pergunta para finalizar, que o nosso horário aqui já está batendo. Quando você fez... Já? Já, passa muito rápido. Quando você fez magistério indígena, os seus relatórios eram por rimas, certo? Você fazia rimas. Você já tinha ideia que tudo ali que você fazia era o cordel ou não? Como foi o interesse da Secretaria de Educação do Ceará? Assim, desde quando eu fui para a escola, eu já aprendi a ler e escrever, né? Aí tudo eu queria fazer rimado. E aí, quando eu fiz o magistério indígena, quando eu comecei no primeiro dia de aula, eu entrei no primeiro magistério indígena que teve aqui no Ceará, para os povos indígenas, foi feito pela Secretaria de Educação do Estado, né, pela SEDUC. E aí, desde o primeiro dia de aula, eu fazia os relatórios em cordel. Aí, no final do dia, eu era a pessoa esperada, assim, para falar sobre o dia, né, sobre a disciplina. Aí eu brincava com os professores, brincava com os meus colegas de aula, né, mas falava sobre realmente a disciplina, sobre o aprendizado, sobre as pesquisas. E aí, por conta disso, eu não podia perder um dia de aula sequer. Dos 3 anos e 6 meses, eu nunca perdi uma hora de aula do magistério indígena, né? Tive 100% de presença, porque eu gosto também, né? Eu gosto. Então, e aí, quando foi no final, eu não tinha nenhuma noção de que a Secretaria de Educação pudesse se interessar, até porque ninguém nunca me falou nada. E aí, a secretária, quando terminou o magistério, a Secretaria de Educação achou o material interessante, né? E aí a dona Rosinha me falou que era muito interessante fazer o material para publicar. E aí os meus colegas de magistério fizeram os desenhos de acordo com a aula. E aí a Secretaria de Educação editou, publicou, e hoje é um livro que é das escolas indígenas aqui do estado, né? Um livro didático das escolas indígenas do estado do Ceará. Acredito eu que tenha sido um dos primeiros materiais também produzido por mulher indígena para as escolas. Hoje é que eu tenho assim uma consciência maior disso. Na época eu nem pensei muito sobre isso, que é de 2007. Oi? E é um material de referência feito por uma mulher indígena, né? Tem toda uma potência aí. E no cordel, né? Na literatura de cordel, porque muitas pessoas me perguntam por que eu escolhi o cordel. Eu escolhi o cordel. Na verdade, não foi uma escolha. Eu acredito que já seja um dom, algo que é muito mais forte do que uma escolha. É porque as rimas, a melodia, essa musicalidade, ela me chama a atenção desde criança, desde quando eu ouvi. Eu venho de uma família que todo mundo gosta da rima, né? De repentistas, de vaqueiro. Meu avô era vaqueiro repentista. Então, a rima na minha família é uma coisa muito, muito comum desde muito cedo. Então, me chamou muita atenção, mas o que me chamava a atenção era para escrever.
E quando eu tive mais consciência, assim, eu percebi que eu nunca tinha lido um livro escrito por uma mulher, no cordel, né, de literatura de cordel. Não tinha, nas escolas não tinha acesso ao cordel, eu ficava muito brava com isso quando era para leitura, que eu queria, professora, eu quero ler alguma coisa que rima. Aí me davam as coisas que rimavam que eu não entendia. Não, não é assim que eu quero, professora, é assim que do jeito que eu escrevo, sabe? Então isso gerava uma confusão muito grande na minha cabeça. E aí eu fui entendendo que não tinha mulher com essa escrita. Ah, agora vai ter, porque eu vou batalhar para escrever e publicar. Porque escrever o cordel não é fácil, né? Porque tem que atender todo um padrão de rima, de métrica, de oração. Né? E eu acho que por conta de ouvir, né? Eu já entrei no ritmo do padrão. Só em 2008 foi que eu fiz um curso em Fortaleza, com José Maria de Fortaleza, no SESC, para poder aperfeiçoar as técnicas, né? Da escrita do cordel, porque para publicar você também precisa atender todas e para respeitar também a questão do cordel, né? O cordel tradicional. Então, e também por eu ser indígena, o que tem a ver uma mulher indígena escrever? Ah, tá, a gente escreve, nossa língua, ela foi proibida de falar, nossa língua materna, na época do massacre. Então, nós aprendemos a ler, a escrever português. Se nós aprendemos a ler e a escrever em português, a gente precisa usar isso ao nosso favor. E é da forma que você tem o dom de escrever. Né? Não é só porque o cordel, uma mulher não pode escrever cordel. Por que não pode? Se eu sei as técnicas, se eu tenho o dom, se eu tenho facilidade, por que eu não posso escrever? Né? Então, certo que hoje a minha consciência quanto a isso é bem maior, até porque, né, a gente cada dia é um aprendizado. Mas eu acho que essa consciência, inconscientemente, ela já vem desde muito cedo, porque eu nunca baixei a cabeça para ninguém quando dizia, mas tu não pode escrever cordel. Mas não pode por quê? Uma mulher, a indígena aí escrevendo cordel, vai escrever na tua língua, né? Não, eu aprendi a ler e a escrever foi em português, não foi, infelizmente a língua do meu povo foi proibida, são pouquíssimas pessoas que falam na língua, no povo tabajara, e é assim que eu tenho facilidade de escrever, e é assim que eu vou escrever até enquanto eu puder escrever, né, enquanto eu estiver viva. Então, assim, nunca baixei a cabeça para ninguém, não, quanto a isso, né? Eu acho que ontem mesmo tinha uma pessoa me perguntando se eu já tinha, numa live que eu fiz, se eu sofri preconceito por escrever cordel e por ser mulher indígena. Assim, preconceito, por isso que eu digo na minha apresentação, o medo maior que eu tenho é a morte que o preconceito gerou. O preconceito, ele gera a morte, não é só matar, pá, matou, não. Gera uma morte psicológica. Se a gente não tiver cuidado, a gente entra nessa onda. Mas nós precisamos entender que é a hora de enfrentar isso com a nossa voz, com as nossas palavras. Né? Fazer com que a pessoa... ninguém vai abrir a cabeça de ninguém para colocar lá dentro que precisa respeitar. Mas nós temos voz para isso. Né? Nós temos uma forma de falar na literatura, seja no cordel ou seja sem ser no cordel, né? Não baixa, eu acho que a gente não pode baixar a cabeça para ninguém, não. Eu já participei de eventos de literatura de cordel que só tinha homens, só tinha eu de mulher, então o meu espaço no palco nunca chegava. E na hora do intervalo eu fui lá para recitar. Subi no palco, peguei o microfone e fui recitar. Por quê? Porque o evento só tinha homens, né? Eu, naquele momento, a minha literatura, a minha escrita, não acho que não era importante. Uhum. Mas eu subi no palco, peguei o microfone e recitei a minha apresentação e ainda um cordel sobre a mulher que eu tenho, que está postada lá no meu Instagram, que eu não sei de cor, eu escrevo, mas eu não sei as coisas de cor, né? A mulher guerreira que não baixa a cabeça para ninguém. Lógico que ninguém vai sair por aí batendo de frente com ninguém, xingando, batendo, ninguém vai fazer isso. Mas nós temos a nossa voz e nós temos a nossa escrita, que nós podemos fazer esse caminho, né? Sim.
nós respeitamos e precisamos ser respeitados, né? Enfim, é uma coisa que eu me sinto muito mal é falar sobre essa questão de preconceito, sabe? Porque Sim. eu sou indígena, é lésbica, nordestina, né? E Mulher. cordelista. Uhum. Então, é como se as pessoas. Não sei. Ah, mas o preconceito em cima de ti deve ser muito grande. Pode até ser, mas a minha força é bem É a maior que vida, na isso. verdade. Vai somando uma coisa com a outra, né? Infelizmente. Estão me dando tchau aqui. Aurita, eu quero te agradecer pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Eu vou pedir para você falar onde é que a gente consegue encontrar o seu livro e depois eu vou pedir para você recitar um cordel. Mas primeiro, fala para a gente onde é que a gente consegue encontrar o seu livro para compra. Olha, se comprar comigo, é lógico que eu vou ficar bem feliz, né? Vai autografado. Só que agora eu tô no Ceará, daqui para enviar é bem mais difícil do que quando eu estava em São Paulo, né? Até por conta de que agora também os Correios daqui entraram de greve. Mas quem quiser comprar comigo e tiver paciência de enviar, para me enviar, chama nas minhas redes sociais, né? Ou aqui no Instagram, ou lá no Facebook, né? Que aí a gente dá um jeitinho de enviar, né? Vai autografado na língua e em português. Eu preparei um cordel para autografar os livros agora. Quem comprar a partir de agora vai com um cordel de Corre autógrafo. lá então, gente. Corre lá. Aurita, você pode recitar um cordel para a gente finalizar? Posso. Vamos lá. Eu só nunca sei dos meus cordéis decorados, né? Nunca sei. Mas eu tenho um que é o grão, que eu gosto muito, que ele está publicado na revista IHU. É na revista IHU? Ou na revista IHU, porque eu tenho vários textos publicados em revistas online, que às vezes eu me embanando, né? Tem na Maria Firmino dos Reis, tem na Acrobata e tem na IHU, mas cada um é um texto diferente. Esse está publicado numa dessas três, eu não lembro, acho que é na IHU, né? Que diz: vou contar-lhe um segredo que aprendi como um enredo recitado em poesia de um grão que foi plantado, cultivado e germinado para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho quem me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer, vai que esse grão não fica? Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandaia, que se banhava na praia para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar, os ancestrais escutar e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança, no meu tempo de infância, o que os velhos me diziam, que prestasse atenção na chamada educação, não deixar a cuca vazia. Mesmo sendo na cidade, se educar com a habilidade da raiz, não esquecer. Falar o suficiente, de tudo ser consciente, não deixar se enlouquecer. Esse grão é valioso, para alguns misterioso, é preciso transformar. Plante na sua cabeça um grão que te esclareça e te ajude a rememorar. Na aldeia a gente dança, aprende desde criança o maraca a balançar. Aprende o que é respeito, porque sabe o efeito na hora de educar. Na aldeia tudo é arte, tudo também se reparte, é cultura festejar. Pinta o corpo de urucum, veste com palha tucum e o toré sagrado dançar. Vale, me perdi aqui. E animada, me perdi, o computador deu um tchutchu aqui. Pera ainda. Você contar tudo em roda, joga grande, milho.
Mulher, misturou tudo aqui. O in... Laurita, tá É, ótimo. perdeu, não sei mais o final. Tá ótimo. Repete, por favor, onde a gente consegue encontrar você, as suas redes sociais, para quem quer entrar em contato com você, para comprar os livros, para comprar No Instagram é ita.tabajara e no Facebook é Aurita Tabajara, Aurita com TH. A-U-R-I-T-H-A, Tabajara. Né? E quem quiser conhecer sobre mais no Google, no YouTube tem, né? No Google, é só se jogar o meu nome lá, Aurita Tabajara, vai aparecer lá um bocado de coisa, né? Sobre. Então, gente, conheçam o livro, comprem. É maravilhoso o livro. Aurita, muito obrigada. Pode falar. Eu tô com o meu novo livro também em PDF, né? Disponibilizei em PDF, que é o A Lenda de Jurecê, que ele é após o Coração na Aldeia e Pés no Mundo. É um projeto pensado já há mais de 2 anos, mas eu não tive a oportunidade de publicar. Aí esse ano, com essa questão da pandemia, a Julie do Rico, que é uma grande incentivadora aí da literatura indígena brasileira, ela fez junto com o Gustavo Caboclo, o projeto gráfico, né? E aí a gente disponibilizou em PDF por R$10. Quem quiser comprar também, é só me chamar que eu envio a foto do livro para ver a capinha como tá bonita, e a pessoa deposita os R$10 e eu mando o PDF por e-mail. Então, um projeto gráfico muito bonito. Você envia, né? Oi? Envia o comprovante para você por e-mail para você enviar o livro. Sim, certo? sim, certo. Aí eu envio o PDF. Já enviei para muita gente, tem muita gente aí que já gostou muito dessa história da lenda do Jurecê, que é uma história contada pela minha avó também. Né? Aurita, muito obrigada pela sua participação. Você quer falar alguma coisa agora para a gente terminar? Não, só agradecer, né, pelo convite e pedir desculpa aí que tá muito barulho. A internet não tá colaborando muito, mas eu acho que deu pra gente conversar um pouco, né? E dizer que o público, as pessoas conheçam a literatura indígena, né? Somos muitos escritores indígenas, tem página de Leia Mulheres Indígenas aí no Instagram, né? Procure saber sobre a literatura indígena dos povos indígenas para conhecer a cultura de cada povo, porque é diferente, né? Somos povos iguais por algumas coisas e diferente na nossa cultura. Então, que as pessoas possam pesquisar e realmente conhecer sobre a cultura dos povos indígenas, né? Nós somos muitos escritores, né? Tem vários sites, tem várias páginas aí no Instagram sobre a literatura indígena e sobre os povos indígenas, né? Quem quiser talvez é o nome das páginas que eu não lembro agora, procure a Julie do Rico, que ela passa bem direitinho sobre todas as páginas, tá bom? Sim, pessoal, conheçam. Aurita, muito obrigada. Obrigada a todos e todas que acompanharam também a live e até a próxima. Tchau, Aurita. Gratidão.